Uma boa noite a todos. Em nome do presidente da Precesp e prefeito de Bragança Paulista, Edmir Chedi, damos as boas-vindas. Estamos reunidos hoje para a cerimônia de entrega do autógrafo dos projetos de lei número 1274, de 19 de novembro de 2025, que altera a lei número 17.469, de dezembro de 2021, onde promove alterações e consolida a legislação que classifica os municípios turísticos do Estado de São Paulo, bem como a lei de número 1273, de 19 de novembro de 2025, que altera a lei número 16.283, de julho de 2016, onde dispõe sobre o Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos e dá providências correlatas. Para a nossa composição da mesa de honra, convidamos a ocupar os assentos o nosso presidente da Precesp e prefeito de Bragança Paulista, senhor Edmir Chedi. Uma salva de palmas. Compondo nossa mesa de honra também, o excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado. Convidamos também a compor a mesa o primeiro vice-presidente da Precesp e prefeito de Águas de São Pedro, senhor João Victor. Convidamos também para compor a mesa a vice-prefeita de Bragança Paulista, senhora Gislene Bueno, a Gi. Compondo a mesa também o prefeito Colucci, que é o presidente do consórcio do Vale do Paraíba. Compondo a mesa também o senhor Vitor Hugo Chedi, empresário. E convidamos aqui eles, os prefeitos dos municípios melhor ranqueados que alcançaram o título de instância turística e que se fazem presentes neste ato. Convidamos eles para compor aqui o dispositivo de honra aqui na lateral da mesa, o prefeito de Apiaí, senhor Sérgio Vitor Borges Barbosa. Convidamos também o prefeito de Botucatu, senhor Fábio Leite. Convidamos também o prefeito de Guararema, senhor José Luiz Heroles Freire. Por gentileza. Registramos e agradecemos também a presença dos vereadores aqui de Bragança Paulista, que se fazem presente também aqui no dispositivo de honra em nosso palco, citando-os a vereadora Camila Marino, o vereador Ismael da Silva Brasilino, o vereador J. Malon, a vereadora Soninha da Saúde, o vereador Rafael de Oliveira, o vereador Josimar Scott, o vereador Sidney Guedes, o vereador Fábio Nascimento, o vereador Gabriel Curió e a vice-presidente da Câmara, a vereadora missionária Pocaia, que convidamos também para compor a mesa de honra, por gentileza. Uma salva de palmas aos vereadores aqui de Bragança Paulista. Registramos e agradecemos também a presença de todos os prefeitos e vice-prefeitos da Precesp aqui que já se fazem presente. Agradecemos a presença de todos os secretários de turismo e das demais pastas municipais, aos presidentes, membros e representantes de associações e entidades do trade turístico, às assessorias, à imprensa e ao público presente
nesta cerimônia. Uma salva de palmas a todos vocês, ao público presente aqui, presenciando este ato importante do nosso turismo paulista. Neste momento, vamos aos pronunciamentos das autoridades. Iniciando, passamos a palavra ao nosso primeiro vice-presidente da Precesp, prefeito João Vitor. Vê se está ligado. Bom, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui. Meu presidente Edmir, uma pessoa que deu toda a confiança para a gente poder seguir junto com a nossa equipe. Hoje é um momento de felicidade. Eu não posso deixar de ressaltar e destacar aqui o trabalho do André do Prado, porque esse foi um trabalho feito a diversas mãos, todos os prefeitos, a diretoria, Toninho Colucci, juntou todo mundo que tinha força, o Herculano, que é nosso segundo vice-presidente, e começamos um trabalho muito efetivo para que a lei que o Edmir fez fosse validada na íntegra, que nenhuma instância caísse e que as próximas 8 subissem. E esse trabalho era dado como irreversível, André. Onde você falava, você batia com a cara na porta. Não, isso não muda mais. E foi através da sua mão que a gente conseguiu a força necessária, com o Edmir, que já tem uma experiência significativa, né? Todo mundo aqui conhece, todo o trabalho dele, que fez com que a gente conseguisse, aos poucos, ir amolecendo os corações que precisavam ser amolecidos, e chegar ao resultado prático de hoje, de um trabalho, de uma votação nunca tão rápida vista antes, de acordos costurados em dias, entre base e oposição, votado por unanimidade, ajustado uma lei que não era justa como estava seguindo. Estava penalizando pessoas, estava penalizando cidades. Então aqui eu vejo Analândia, por exemplo, eu vejo Toninho, cidades que são referência para o turismo. Tinham que ter sua validação ressaltada, destacada, aberta para todo mundo ver. Então, aqui não é só 8 cidades que a gente fica muito feliz em receber, mas sim uma reparação histórica com 8 que seriam prejudicados e que merecem e têm o direito de estar na Precesp, porque são instâncias turísticas e fazem muito pelo Estado de São Paulo e pelo turismo paulista. Então, eu quero parabenizar todos vocês, principalmente, André, todo o trabalho que você fez com a Assembleia, com os deputados, com fortalecimento, e também, depois que você conseguiu abrir a porta, a gente estava com dificuldade de abrir a porta, depois que abriu a porta, a sensibilidade do governador Tarcísio de Freitas. Foi uma reunião de 3 horas com o governador. E eu falo que o que ele falou do começo ao fim, ele cumpriu. Ele nos ouviu tecnicamente, através da equipe técnica da Precesp, ele viu a necessidade, ele entendeu nossa demanda, percebeu que tinham ajustes a ser feitos, e daí saiu o compromisso que se resolveria através do trabalho do André, através do trabalho do governador, e hoje chegamos a resolver um problema que poderia ter sido resolvido antes, que não precisava ter todo o desgaste que teve, mas o que importa é o resultado, e hoje a gente chega em Bragança Paulista, com uma reunião de 40 anos de Aprecesp, 10 anos de parceria com o Senac, entregando o resultado, e o resultado justo, que as instâncias merecem. E não para por aí. Agora, o próximo passo é o autorizo dos recursos, que foi outro compromisso do governador, que assim que o ranqueamento fosse regularizado, ele anunciaria o autorizo. Então já estamos trabalhando com a secretaria, já estamos trabalhando com o gabinete do governador, e isso deve ser anunciado nos próximos dias. Isso é trabalho efetivo, isso é união. Para os 8 que estão chegando, 3 representando aqui, sejam muito bem-vindos. A Precesp está de braços abertos, a gente precisa de vocês, da força da união. Esse resultado só saiu através da união de todos. E todos aqui que nos recebem agora em Bragança, em nome da vice-prefeita, todos aqui os agentes políticos, legislativo, todos os funcionários, obrigado por nos recepcionarem, obrigado, meu presidente, por toda a parceria que tem conosco. Chegamos a um bom resultado, mas temos muito trabalho à frente, vamos continuar trabalhando pelo turismo paulista. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras, nosso vice-presidente da Precesp, João Vitor. E neste momento, ouviremos o excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
deputado André do Prado. Boa noite a todos. Boa noite. Uma honra muito grande estar hoje aqui na cidade de Bragança Paulista, ao lado do nosso prefeito, Edmir Chedid, que eu tive a honra, a felicidade, pelos últimos 12, 13, 14 anos, 15 anos. Não, 14 anos. Esse ano 15, você já está prefeito, ano que vem seria 16. Últimos 14 anos ao lado dessa liderança, desse político que a gente aprendeu tanto a respeitar, né, na Assembleia Legislativa. E eu posso testemunhar a todos vocês aqui da cidade de Bragança, de toda a região bragantina e de nosso estado, o trabalho e o amor que o Edmir Chedid tem por essa cidade, tem por essa região. E a gente verifica todas as obras que aconteceram nos últimos anos aqui na região, se deve à luta dele. Qualquer orçamento, qualquer briga política, qualquer divisão de recursos, estava lá o Edmir, lutando pelos programas que o governo implantava para ser distribuídos em Bragança e na região. Toda vez que ia votar o orçamento, estava lá Edmir, na Comissão de Finanças, no Colégio de Líderes, junto ao relator do orçamento, falando da cidade de Bragança, falando da região bragantina. Então, o desenvolvimento dessa região está correlacionado diretamente ao trabalho que o Edmir Chedid fez por esta região. Então, eu queria uma salva de palmas de te homenagear, Edmir. Parabéns por tudo que você fez pelo nosso estado e hoje, aqui à frente dessa cidade, que se desenvolveu tanto pelas suas mãos, nós sabemos disso, com as demais lideranças, aqui também, porque ninguém faz nada sozinho, e você construiu esse grupo que tem a liderança aqui na cidade, e quem ganha é a população. Então, parabéns pelo seu trabalho, foi uma honra conviver com você esses 14 anos na Assembleia, e te desejo que você continue firme e forte, liderando essa cidade com braços firmes, para que realmente possa trazer políticas públicas que continue trazendo esse desenvolvimento para a cidade de Bragança e para a região bragantina também, porque você é um grande líder, não só de Bragança, mas toda a região bragantina. Comentar aqui nossa vice-prefeita, ao lado do Edmir, comentar todos os vereadores aqui presentes também, não vou citar o nome de todos, deixar para o Edmir, que o prefeito tem que fazer essa média com os vereadores, vou deixar para ele citar, Camila, o nome de todos os vereadores, porque a Câmara tem que ser parceira, legislativo com o executivo, para que realmente as coisas possam avançar e dar certo. Comentar o João Vitor, que é o nosso prefeito de Águas de São Pedro, primeiro vice-presidente da Precesp, Toninho Colucci, nosso prefeito de Ilhabela, também presidente do Conselho Metropolitano do Vale do Paraíba, Litoral Norte, uma honra muito grande, essa grande liderança também do nosso Vale do Paraíba, do nosso estado de São Paulo. Cumprimentar e pedir para o nosso secretário-geral da Assembleia, da SGA, Rodrigo Del Nero, doutor Rodrigo, cadê o doutor Rodrigo? Também pudesse fazer, atualizar sentado, fazer parte da mesa aqui. O Edmir faz questão que você esteja aqui, porque o Rodrigo já está há uns bons anos comandando a Assembleia, todo o plenário. Ensinou muito, Edmir, como nos ensina todos os dias, né, Edmir? O Rodriguinho também é um patrimônio nosso da Assembleia. E se o projeto 123, 124, de 2025, foi aprovado rapidamente, tem as mãos do Rodrigo Del Nero, doutor Rodrigo, que é ele que faz toda a pauta, todo o planejamento estratégico, de congresso de comissões, tramitação do projeto, discussão, votação. Então, por isso eu fiz questão do Rodrigo estar aqui hoje, pelo carinho que ele tem pelo Edmir Chedid todos esses anos, e eu falei para ele que se ele viesse, eu pagaria um pão com linguiça e queijo e vinagrete para ele, que é o melhor que tem em Bragança Paulista, a linguiça de Bragança Paulista,
e eu já cumpri a primeira etapa. Já paramos ali no restaurante, já comemos nosso pão com linguiça. Fizemos uma atrasadinha por isso, Edmir, né? Porque a gente já estava ali. Porque vinha a Bragança, não comer o lanche de Bragança com linguiça, é que nem ir a Roma e não ver o Papa. Então, cumprimos a missão de estar aqui, e por isso eu trouxe o Rodrigo para que nós pudéssemos trazer e entregar o autógrafo da lei que nós aprovamos na última quarta-feira, que eu quero agradecer a todos os deputados, tanto de situação quanto oposição. Foi uma votação unânime. Na terça-feira, um acordo no Colégio de Líderes, conseguimos fazer o Congresso, reunir todas as comissões para que pudéssemos votar o projeto 123 e 124 de 2025, onde esse projeto ele tem como base praticamente a regulamentação da questão das instâncias dos municípios de interesses turísticos e principalmente, né, um problema que nós vivíamos, né, uma indecisão muito grande, onde pela lei 8 municípios, está aqui o Zé Loquinho, prefeito de Aparecida, e nós resolvemos aprovar também, que senão o Zé começa a ficar de tanga lá em Aparecida, na Dutra, quer parar a Dutra, quer tirar a bata dos padres, o Zé começa a criar esses problemas lá em Aparecida, falou, governador, não é bom arrumar confusão, nem com o Zé Loquinho, nem com o Colucci de Ilhabela também. Não é bom ter esses dois como inimigo. Então, nós vamos ter que achar uma saída para resolver esses problemas, para que Guaratinguetá, Aparecida, Ilhabela e outros municípios, Analândia, São Luís do Paraitinga, Guaratinguetá, como eu disse. Então, que nós sabemos, né, que não seria justo, Zé, porque nós sabemos o potencial de Aparecida na questão turística, do turismo religioso, nós sabemos o potencial que Ilhabela tem, né, na questão do turismo de final de semana, né, com aqueles passeios maravilhosos que a cidade de Ilhabela proporciona, que é uma coisa que já está consolidada. Guaratinguetá, Frei Galvão, São Luís do Paraitinga, o Carnaval e tantos outros eventos turísticos que existem na cidade de São Luís do Paraitinga, e assim todas as demais cidades que seriam rebaixadas, e nós achamos que não era justo naquele momento, né, diante da troca até muitas cidades de governos que não eram responsáveis pelo aquele rebaixamento, que nós pudéssemos achar uma saída onde pudéssemos atender, e a lei que o Edmir Chedi aprovou, que 8 municípios pudessem subir para instâncias turísticas, mas que 8 não pudessem, as 8 que estavam, que queriam descer, não era justo pelo histórico, pelo potencial turístico que essas cidades tinham. E foi aí o João Vitor, nosso primeiro vice-presidente, junto com o Edmir, e toda a Precesp, diretoria da Precesp, né, se empenharam muito, né, e tiveram essa consciência, e eu acho que numa deliberação de plenária de vocês, que todos os municípios que são instância se uniram e tomaram uma única decisão, que não aceitariam que os 8 municípios fossem rebaixados. Então foi essa união na Precesp praticamente, que foi o pilar principal, com certeza, para a decisão do nosso governador Tarcísio de Freitas, se reunisse com a Precesp. Eu tive uma reunião umas horas boas com o governador também, explicando para ele toda essa situação, para que tivesse a sensibilidade de não fazer e cometer uma injustiça com esses 8 municípios, que fosse dada uma nova chance, que a gente pudesse fazer uma nova reavaliação nos próximos 3 anos, aí sim, que o ranqueamento de forma mais clara, de uma forma onde uma comissão estabelecida de forma mais transparente e que seja acompanhado principalmente pela Precesp, a Precesp mesmo julgando os itens, né, que serão elencados para subir ou descer, né, nesse ranqueamento. Então, era necessário, nesse período de transição, subindo novos municípios, que os 8 não descessem. Então, quero parabenizar que a atuação da Precesp, que completa 40 anos de existência, e olha a importância de ter uma associação, uma entidade forte, onde
através da liderança do nosso presidente Edmir Chedi, junto com o João, os demais diretores, conseguiram sensibilizar o governador, a Secretaria de Turismo, os deputados estaduais, tanto é que foi unânime, não tivemos questionamentos no Congresso de Comissões, no Colégio de Líderes e tampouco no plenário, como eu senti um clima muito harmonioso, que estava previsto para me votar semana que vem. Mas eu falei, poxa, 40 anos de APRECESP, eles estão reunidos, festejando esses 40 anos, era justo que nós pudéssemos dar esse presente para a APRECESP, né, mostrando a força da APRECESP e levasse, né, esse autógrafo, né, os autógrafos, para ser entregues para a APRECESP, que no dia de amanhã serão publicados e com certeza sancionados pelo nosso governador no início da semana que vem. Então, da minha parte, como presidente da Assembleia, foi um orgulho muito grande poder participar diretamente desse trabalho, onde está possibilitando cidades como Apiaí, Botucatu, Guararema e mais 5 cidades serem elevadas também a instâncias turísticas, sabendo a importância que é o turismo para o nosso estado de São Paulo. Com isso, quem ganha é o nosso estado, com o fortalecimento dos municípios que têm o perfil turístico, que tem um potencial enorme para se desenvolver, para gerar emprego, melhorar a economia, gerar arrecadação, para poder gerar desenvolvimento e, com isso, diminuir as desigualdades sociais nos seus municípios. E a gente sabe a importância do turismo para o estado de São Paulo, que representa quase 10% do PIB do estado de São Paulo. Estamos falando em 340 bilhões em faturamento do turismo no estado de São Paulo. 10%. Então, se é 10%, é importante que nós tenhamos cada vez mais municípios de interesses turísticos fortalecidos e instâncias turísticas fortalecidas. Se é 10%, nós sabemos que temos um potencial ainda maior. Temos espaço para crescer para 15%, ou por que não 20%, dobrar esse faturamento, porque temos condições para isso, diante dos municípios que nós temos, com potencial enorme nas suas diversidades, potenciais turísticos, que nós sabemos que podemos explorar muito mais, mas temos que ter a consciência. Para que isso também aconteça, é necessário investimento. E é por isso que, diante agora, né, dessa nova conjuntura, com essa nova composição de instâncias e MITs, nós temos cada vez mais nos unirmos, debatermos, estarmos juntos para mostrar, independente de qual governo estiver no poder, né, que os municípios de interesse turístico, as instâncias, esse fundo não tem que ser uma opção de governo, ele tem que ser uma obrigação do governo nas transferências desses recursos, para que os municípios já comecem o ano sabendo que aquilo é um direito dela, sabendo que ela vai receber aquele recurso e com isso ela possa ter o seu planejamento, né, de desenvolvimento através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, através da LOA, para poder implementar, Mateus, com você que lutou tanto e trabalhou para que Guararema pudesse, né, estar sendo ranqueada como instância, e quero te parabenizar aqui em seu nome, as demais equipes técnicas que trabalham nos municípios para que tudo isso aconteça, em seu nome, cumprimentar todos que participam direto ou indiretamente para que tudo isso aconteça. Realmente, isso eu acho que é uma próxima luta que nós temos que consolidar, Edmir, que isso realmente seja já uma coisa definitiva e que a gente não fique à mercê da vontade do governo, e sim de uma decisão política através de uma lei que possa dar essa perspectiva onde o município comece o ano sabendo quanto que ele vai ter depositado na sua conta e qual o projeto prioritário para desenvolver ainda mais o turismo na sua cidade, na sua região, seja deliberado. Então, demais, quero finalizar minhas palavras aqui agradecendo a recepção aqui na cidade de Bragança Paulista e só vim aqui reafirmar meu compromisso com a APRECESP, sempre que vocês necessitarem,
vocês podem contar comigo, porque é uma coisa que eu acredito. Eu acredito que a gente vive isso, e vivemos isso, e sonhamos com o desenvolvimento da nossa cidade, a cidade de Guararema. Está aqui o prefeito Zé. Eu tive a honra de ter sido prefeito daquela cidade, e hoje a cidade de Guararema vem crescendo, vem desenvolvendo, porque o nosso turismo lá atrás, nós acreditamos nele, vem se desenvolvendo. A nossa arrecadação aumentou muito diante desse potencial turístico que nós temos na cidade. Cada dia mais, nós temos uma população hoje de 32 mil habitantes, estamos recebendo 10, 15 mil, turistas finais de semana que têm lotado nossas pousadas, restaurantes, e com isso gerando desenvolvimento para a nossa cidade. Por isso também é uma honra muito grande, de maneira particular para mim também, ver que a cidade de Guararema, com o planejamento estratégico que nós fizemos há 20 anos atrás, hoje, Mateus, Guararema também, por merecimento, porque em nenhum momento eu estive na Precesp, eu estive na Secretaria de Turismo, pedindo para que Guararema virasse instância. Eu falei: Zé, corre atrás do prejuízo. Mateus, se prepara. Nós temos potencial, mas nós temos que se preparar mais ainda, e vocês se prepararam com todos os elementos necessários para que a própria Precesp, juntamente com os municípios de interesse turísticos, entendesse que a nossa cidade estava realmente merecedora de receber um título de instância turística. Então, fiquei muito honrado, porque foi por mérito, não foi através da política, não. Foi por merecimento do trabalho que foi desenvolvido na cidade, que é o que todas as cidades têm que fazer para merecer. Muito obrigado a todos. Obrigado, Edmir. Você é irmão, conte sempre comigo, estaremos sempre juntos. E Bragança Paulista, também a todos vocês de outras cidades, todas as cidades do nosso estado estão aqui presentes. Parabéns a todos que são elevados a instâncias turísticas, 8 municípios. E parabéns também, em nome do Colucci, do Zé Loquim, que estão aqui representando as demais cidades, que não vão cair, porque merecem continuar como instância pelo potencial que vocês têm nas suas cidades. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, agradecemos as palavras do presidente da Alesp, deputado André do Prado. E neste momento, encerrando aqui os pronunciamentos das autoridades, ouviremos o nosso presidente da Precesp, prefeito Edmir Chedid, com a palavra. Muito obrigado, mas o Colucci quer falar alguma coisa. Vou dar a palavra ao Colucci, prefeito de Ilhabela, aquela bela instância, um prefeito peitudo, né? A gente sabe muito bem como é o Colucci. Edmir, obrigado. Queria saudar você, lembrar de um grande professor que eu tive, que é o Jesus Chedid, né? A última vez que eu tive aqui nesse espaço, ele era prefeito. Lembrar o que ele me ensinou. Se eu sou um pouco briguento, eu aprendi com ele, tá? Então, saudar você, saudar a Câmara de Vereadores, todos os vereadores presentes, na pessoa da nossa vereadora Pocaia, cumprimentar a todos, a nossa vice-prefeita Agi, cumprimentar aqui a nossa Assembleia Legislativa, em nome de todos os deputados, né, da história do Chedid. Eu queria cumprimentar especialmente o nosso presidente da Assembleia, né, cumprimentar ele em função do que é o André para a gente, das palavras deles, e é por isso, André, que eu tenho certeza que você está pronto para ser o nosso governador, porque é um governador que respeita as instâncias. Já está dizendo aqui que a partir do próximo ano, porque o governador hoje em exercício, o nosso governador Tarcísio vai ser presidente do país, o país precisa de um presidente como ele, e você é o nosso candidato a governador, o meu candidato a governador, Chedid, do Chedid também, porque é um homem que já está assumindo compromisso conosco, com as instâncias e com os municípios de interesse turístico. Então, conte com o meu trabalho, André. Eu tenho falado em todo lugar que vou. O André está pronto para ser o governador, certo, João? O João, nosso prefeito e vice-presidente, primeiro vice, eu estava aqui ouvindo aqui um pouco de palavras, né? Eu não vi o Zé Loquinho, mas nós tivemos uma reunião, está ali o Zé Loquinho, né? O pessoal ia nos fazer descer de categoria, porque nós
nossos técnicos fizeram o xizinho no quadrinho errado, sei lá, e de repente, nós deixávamos, né, Zé Luquinho, Aparecida, Ilhabela, né? Eu não estou aqui falando mal de ninguém. São Luís do Parreitinga ia deixar de ser turística porque o X foi feito no quadrinho errado. E ninguém chamou atenção porque tinha que preencher certo o quadrinho. Então, imagine só, né? 1.200.000 turistas por mês vão a Aparecida, né? Ilhabela, uma cidade que quem já lá foi sabe o quanto é bonito e o quanto nós vivemos do turismo, a nossa indústria é o turismo, né? Estava dizendo aqui o André que hoje 10% do nosso PIB, do PIB paulista, vem do turismo. Eu tenho certeza que nós e as outras 76 cidades agora, em nome de Zé Luís, dar os parabéns para as 8 que subiram aí no ranqueamento. Eu tenho certeza que vocês vão contribuir com isso. Eu estava em Portugal semana passada, em Lisboa, ajudando ali. A gente estava programando a feira, a BTL de turismo, que vai ser fevereiro, março. Portugal, 21% do PIB deles vem do turismo. Então, nós precisamos avançar. É o que o André falou aqui, a gente precisa avançar. Turismo, para nós de Ilhabela, para Aparecida e para diversas outras cidades, é a única atividade turística que movimenta, cria empregos. A grande vantagem do turismo, vereadores, é que uma cidade, para ser boa para o turista, primeiro, ela tem que ser boa para o morador. Então, quem vive numa cidade turística ganha. Ganha porque tem uma cidade pronta para ele, para depois ela ser boa para o turista. Então, a gente trabalha, eu fui 3 vezes presidente, André, da Precesp, 3 vezes vice-presidente. E nós precisamos fortalecer essa entidade. Chedi fez a lei que foi talvez mal executada pela Secretaria de Turismo do Estado. Estava vendo o Serralha agora há pouco, quantas brigas, né, Serralha? A gente levou para fazer a coisa acontecer, para a gente cumprir a entrega do recurso, porque a gente sabe a importância que são para algumas cidades esse dinheiro. Ilhabela teve um momento que era importante, depois começou a receber royalties, não foi tão importante, agora perdemos metade dos royalties, vai voltar a ser importante, mas o quanto é importante tudo isso. E a gente só vai ter força para brigar por isso, Serralha. Prefeitos, Zé Luís, você liderando os novos 8, né? João, futuro presidente da Precesp, só vamos ter força se a nossa entidade, a Precesp, for forte, porque a gente não tem que estar com pires na mão. A gente tem que mostrar a lei, tem que ter lá um governador como o André, que diz, vou cumprir a lei, vou passar os recursos, porque os prefeitos de cidade turística sabem o que fazer e sabem fazer bem com esses recursos. Então, André, mais uma vez, parabéns pela Assembleia, para todos, conte com o meu trabalho para você ser o nosso governador. Vamos em frente, que aí tem muito trabalho. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, prefeito Colucci, pelas palavras. Agora sim, neste momento, encerrando as falas das autoridades, o nosso presidente, prefeito Edmir Chedi. Querido presidente da Assembleia, André, eu estava lembrando aqui de momentos da Assembleia que passei lá. Momentos bons, momentos difíceis também, mas alegria só de ver o Dom Nero aqui com a gente. Me ensinou muito na Assembleia, deu os caminhos para a gente fazer muita coisa. A convivência com o André do Prado na Assembleia me trouxe muita bagagem, um homem que sempre foi diferente, um deputado diferente na Assembleia. E eu tenho o prazer, a honra de ter você aqui hoje, eu sendo prefeito, os prefeitos das instâncias todos reunidos, a Precesp aqui, e você faz essa homenagem tão bonita para a Precesp, trazendo o autógrafo de lei, antes mesmo de ser publicado, para a gente, na comemoração de 40 anos da Precesp. Só você mesmo, André, que fica aceso em tudo, está olhando tudo e vendo o que as cidades precisam, o que as instâncias precisam, as cidades de interesse turístico também. Você é um homem, é o único deputado
da Assembleia Legislativa que foi reeleito para o próximo mandato. Já tiveram vários que foram presidentes 2 vezes, mas com intervalo. O André aprovou uma lei e, tranquilo, para ficar lá 4 anos. Só você mesmo, o seu trabalho, a sua dedicação, que é incrível. Estou feliz de ter aqui o meu vice-presidente da Precesp, o João, que tem trabalhado incessantemente, dia e noite. Ter o Colucci aqui também, presidente lá da região metropolitana do Vale. São 39 cidades. Cumprimentar minha vice-prefeita Gi, os vereadores em nome da Pocaia. Quero parabenizar os prefeitos que vão assumir a tarefa agora de ser Estância, né, André? Ser prefeito de Estância tem que estar sempre trocando ideia. A cidade que é boa para o morador é boa Estância. Tenho certeza que é boa para o turismo também. Se é bonita para o cidadão, é bonita para o turista. Vocês têm a missão agora de fazer um trabalho para se manter como estância turística. André, estava aqui, você estava falando, estava lembrando. Logo depois da eleição de 22, o André chegou quietinho na Assembleia, desceu do carro, não subiu as rampas dos deputados, desceu ali do carro, ali fora, e foi entrando na Assembleia. Eu dei de cara com você. Falei, André, você tem que ser um novo presidente da Assembleia. E você respondeu para mim, imagina, o que é isso? Não é assim. Falei, vai ser. Passado o tempo, o André virou presidente da Assembleia. Quiçá, Colucci, o que você esteja falando aconteça, porque um homem preparado, já foi prefeito da cidade, passou pelas agruras que prefeito passa, né? Foi vereador também? 2 vezes, igual eu. Não é brincadeira passar por Câmara de Vereador, depois prefeito, depois presidente da Assembleia, presidente do maior parlamento da América Latina, Assembleia Legislativa, depois do Congresso Nacional. É uma honra ter você aqui conosco, é uma honra você trazer esse presente que demonstra que os deputados da Assembleia ouviram o que nós dissemos. Isso é muito importante. Agradeço a todos eles, leve o nosso abraço para todos eles, os deputados presentes. Por favor, que é importante ter deputado. Sabe, agora que eu estou vendo o que é um deputado estadual e federal. Quando veste a camisa e trabalha. Antigamente eu estava lá, muitos anos de mandato, né, 8 mandatos, a gente acostuma até com o cargo, trabalha, é uma rotina. A rotina de prefeito é totalmente diferente, né, André? Agora, ser governador deve ser bom. Deve ser bom, sim, André. Vai para lá, menino, vai rápido para lá, não perca tempo, né? Precisa trabalhar, você está trabalhando, sempre foi um moço trabalhador, e eu acredito muito em você. Queremos agradecer do fundo do coração essa homenagem que você faz aos prefeitos das instâncias, aos prefeitos da cidade de interesse turístico e à Precesp comemorando os seus 40 anos. Meu muito obrigado. Temos agora um coquetel e vamos curtir junto. Pois não? Tá bom. Ah, vai ter assinatura aqui? Opa, que bonito, André. Pensei que você só ia trazer notícia aqui para a gente. Vai assinar aqui o autógrafo, então? Isso vai ficar marcado na história de Bragança. Muito obrigado, obrigado aos prefeitos, obrigado aos vereadores, secretários de turismo que estão aqui. E meu vice-presidente, nós vamos trabalhar muito junto ainda. Porque nós precisamos agora, sabe que prefeito sempre nunca está contente. Eu que fui deputado via, liberava um recurso, anunciava, liberava o recurso, ele já estava pedindo mais recurso, né? Prefeito, vereador, é assim. Eu aprendi, né? E estou fazendo o inverso agora. André,
nós precisamos, a Precesp propôs ao senhor governador, em vez deste ano, está muito em cima da hora de aprovar o COC, os projetos do prefeito no COC. No fim, vai acabar saindo só no que vem. Tem uma lei que eu aprovei, você ajudou na Assembleia Legislativa, que é a emenda agora chamada PIX da Saúde. Eu estava lá quando nós aprovamos, você ajudou muito. Nós levamos a proposta ao senhor governador de liberar os recursos esse ano. E falei também com o presidente da Mitesp. A Mitesp e a Precesp aprovaram dele autorizar o repasse para a área de saúde, em vez de repassar esse ano para o turismo. Porque não vai dar tempo de repassar mesmo. Quem surgiu com essa ideia foi meu vice-presidente na hora lá. Nós ligamos para o presidente da Mitesp e foi rápido no gatilho, pelo menos nós teremos algum recurso. E agora eu peço ao presidente da Assembleia, aquele colegiado, que nos ajude a isso também. Meu muito obrigado, André, pelo seu carinho, pela todas essas cidades do estado de São Paulo. E, quiçá, você alcança aquilo que almeja, que eu sei que você almeja. É um homem de sorte, tem sorte. Tem uma filhinha novinha agora, né? Tem que cuidar dela, com certeza. E cuidar de todos nós. Meu muito obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigado. Nosso presidente da Precesp, prefeito Edmir Chedi, pelas palavras. E neste momento, será realizado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado André do Prado, o autógrafo dos projetos de lei número 1273 e 1274 de 2025. Convidamos os prefeitos aqui presentes no palco para que acompanhem, junto ao presidente, a assinatura. Convidamos também o prefeito Zé Loquinho, que venha aqui junto presenciar essa assinatura tão importante. Os prefeitos da Precesp que estão presentes podem subir ao palco, juntamente aqui, para que seja realizado aqui esse momento importante. Noel de Eldorado. Daniel de Nupuranga. Os prefeitos presentes podem subir ao palco. Será realizado o autógrafo dos projetos de lei 1273 e 1274 de 2025, aos quais serão enviados ao governador do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas. Com muita alegria, este momento tão importante para o turismo paulista. PL número 1274, que promove alterações e consolida a legislação que classifica os municípios turísticos do Estado de São Paulo, e o PL número 1273, que dispõe sobre o Fundo de Melhorias dos Municípios Turísticos. Vamos à foto. Uma salva de palmas a todos os envolvidos neste importante momento para o turismo paulista. Agradecemos a presença de todos e neste momento damos por encerrado esta cerimônia. A Precesp agradece a participação e convida os presentes a participarem do coquetel que ocorrerá no piso térreo, aqui mesmo do Centro Cultural. A Precesp agradece mais uma vez, tenham todos uma ótima noite.